Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 26 de setembro, domingo, 26º domingo do tempo comum, dia do Senhor. Somos convidados a acolher a sua palavra, palavra viva do Pai, é o próprio Cristo em nossa história. Peçamos que o Evangelho de hoje nos ajude a viver cada vez mais um amor profundo e fecundo ao Cristo, Deus que vive e reina sobre nós. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 43, versículo 45, versículos 47 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos hoje é rico em detalhes. Em um primeiro momento, nós nos deparamos com esta realidade dos discípulos que repreendem pessoas que estão realizando milagres em nome de Jesus. E Jesus é muito claro em dizer: não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Esta passagem, ou este pequeno trecho do Evangelho, está em profunda sintonia com a primeira leitura deste domingo, aonde, amados irmãos e irmãs, no livro dos Números, encontramos Josué, filho de Num, que é ajudante de Moisés desde a juventude, que diz: Moisés, manda que eles se calem. As pessoas que pelo Espírito de Deus começam a professar, a ser profetas. E Moisés então se questiona: tem ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Assim também Jesus diz para os seus discípulos: não proíba, se está a nosso favor. Se não é contra nós, está a nosso favor. Logo em seguida, parece que o Evangelho muda de
perspectiva. O versículo 41 parece destoar, mudando de sentido. Jesus que diz: em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então, esta generosidade e a gratuidade de Cristo. Dar em nome de Cristo, nem que seja um copo d'água, por menor que seja, este não ficará sem a sua recompensa. Que recompensa é esta? Podemos nos perguntar. Certamente, a recompensa da gratuidade e do amor gratuito de Jesus. O versículo 42 muda novamente a perspectiva e fala sobre o escândalo, sobre a pedra de tropeço na vida dos cristãos. Se alguém escandalizar um desses meus pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com a pedra de moinho amarrada no pescoço. Então, este cuidado, o cuidado com o escândalo para com os mais pequeninos, os pequeninos que creem. Poderíamos dizer, amados irmãos e irmãs, que estes pequeninos que creem, certamente somos nós que caminhamos, não somos plenamente santos, mas temos uma experiência de fé. O Senhor nos convida, então, a não nos escandalizarmos conosco mesmo, em diversas situações. No versículo 43 seguintes, nós percebemos que novamente muda a perspectiva no Evangelho. Começa-se a dizer, e Jesus começa a ensinar os discípulos sobre o renunciar, o cortar, o evitar, poderíamos assim dizer. Aqui fala da mão, do pé, do olho. Se há alguma das mãos, alguns dos pés ou alguns dos olhos possam levar ao pecado, é melhor que o arranque ou corte. Jesus aqui não está falando de forma literal, não está pedindo para que amputemos o nosso corpo, uma mão, um pé, um olho, porque primeiro somos os templos do Espírito. O que Jesus está nos orientando ou convidando a viver é cortar as ocasiões. Poderíamos pensar aqui, amados irmãos e irmãs, não necessariamente os pecados que já imprimem vício na vida de uma pessoa, mas as ocasiões, aquilo que é exterior, o externo, que favorece o pecado. Por exemplo, vamos pensar, tirando e saindo deste âmbito da mão, do pé, do olho, as companhias. Os grandes santos inúmeras vezes vão dizer com o cuidado das companhias, muitas vezes, aonde, na maioria das vezes, as pessoas acabam, muitas vezes, vivendo aquilo que está sendo vivido no meio. Ou seja, dentro da perspectiva cristã, naquilo que Jesus está falando, nós devemos buscar pessoas que nos aproximam dele, e não pessoas que nos distanciam, pessoas que nos levam ao buraco, à ruína, a muitas vezes de fato entrar em vícios, em realidades que nos levam a nos perder. Portanto, no dia de hoje, peçamos ao Senhor, luz das nossas vidas e nosso coração, que dissipe as trevas da nossa vida, do nosso olhar, do nosso caminhar e que nos ajude a evitar as ocasiões que nos levam a viver esta situação de pecado. Cortar, evitar, para melhor amar e servir a Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, dentro da companhia, das amizades, poderíamos assim dizer, procurar, de certa maneira, encontrar a concórdia. Alguém que tem o mesmo sentido de coração, que procura amar as mesmas coisas e que muitas vezes também, dentro dessa perspectiva, odeia as mesmas coisas que você. Estar em concórdia. Coração está na mesma sintonia. E quem é o melhor e maior amigo do qual devemos ter um coração em concórdia? Com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se o nosso coração se assemelha ao manso e humilde coração de Jesus, com certeza seremos cada vez melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.